Porém, com o tempo, o livro acabou adquirindo uma cara um pouquinho maior, inclusive com capítulos falando de transição energética. Eu convidei a Ana para vir participar como uma das organizadoras do capítulo, né? Ela foi meu braço direito no projeto 26, e a gente acabou convidando algumas pessoas que a gente viu que estavam abordando a mesma temática, né, por um outro ângulo, e a gente achou que era um bom caminho encerrar o projeto com esse livro. O professor Edmilson já vem com uma longa história com o gás natural, né, e ele mesmo comenta que a questão do patinho feio, como é visto, né, mas que a gente tem que repensar. E agora, principalmente a discussão com a questão de mudança climática, questão de novos recursos, economia de baixo carbono, a gente tem visto o gás natural como elemento de transição. Então, para dar início a esse lançamento, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor Décio Doni. Quando eu falei com o professor Edmilson que a gente estava pensando no nome para representar bem esse livro, e o senhor, assim, atendeu o meu e-mail prontamente, respondeu, fez super rápido o prefácio. Então, realmente, eu agradeço a sua presença hoje aqui em nome de todos os autores e o organizador do livro. Vamos começar, então. Eu gostaria de colocar algumas questões, eu acho que é um diálogo, né, entre essa questão das oportunidades e desafios do gás natural. Então, eu deixo a palavra também com o professor Edmilson e com o senhor Décio Doni para a gente debater um pouco esses pontos sobre o gás e como vai funcionar a nossa dinâmica. Primeiros 10, 15 minutos a gente vai debater alguns pontos e depois a gente vai ter uma breve apresentação de cada capítulo, em torno de 3 minutos por capítulo, e no final a gente vai ter o sorteio de 4 livros. A pessoa pode escolher se quer inglês ou português, vou dar chance e depois eu envio o livro. Então, partindo dessa análise, né, que eu comentei sobre oportunidades e desafios, eu gostaria que o senhor Odoni tomasse a palavra por toda a sua experiência, tanto como ex-diretor-geral da ANP, como agora diretor-presidente da Enalta, falasse quais são as oportunidades e desafios do gás natural e do gás natural liquefeito que a gente tem no Brasil atualmente. Bom, boa tarde a todos, professor Edmilson, Adriele, vejo outros conhecidos aqui no grupo. É um prazer estar com vocês. E eu achei esse livro muito oportuno, porque está deixando de ser oportuno para ficar atrasada a discussão sobre gás natural no Brasil. Quer dizer, a gente tem uma característica que é não se preocupar com o tempo, né? Não ter senso de urgência nas decisões nossas. E atuar pensando no passado. Então, o mundo vai mudando e a gente tem muita dificuldade no Brasil de adaptar a nossa reação aos fatos novos. Nós temos um mercado de gás que nasceu atrasado no Brasil, que só foi se consolidar com a construção do Gasoduto Bolívia Brasil, a partir de 2000, né, que nasceu concentrado, porque o monopólio da Petrobras estava presente na prática ainda, né, concentração na Petrobras. O mercado não se desenvolveu como deveria ter se desenvolvido, por uma série de razões, não vamos entrar no mérito aqui, senão a gente passa bastante do tempo, mas o fato é que, a partir da nova lei do gás de 2009, a gente viu que o mercado de gás não deslanchou no Brasil. E nós tivemos aí dois grandes fatores que transformaram esse mercado significativamente. Primeiro, e mais importante de tudo, o advento do GNL e o advento do GNL abundante um pouco mais tarde. O GNL significou o fim da necessidade de grandes gasodutos. Eu me lembro que eu escrevi na Argentina, em 2009, se eu não me engano, um artigo que dizia que o GNL era o ocaso dos grandes gasodutos. Por quê? Porque o GNL te dá uma opcionalidade de transporte a custos melhores que a construção de um grande gasoduto de exportação entre dois países, por exemplo, que a opcionalidade do GNL é imbatível quando você compara o GNL com um grande gasoduto. Então, exceto em casos excepcionais, né, por exemplo, da Bolívia para o Brasil, que não tem nem litoral para trazer o gás, ou de algum lugar, né, muito remoto, que não tem acesso a um porto, ou a rio, o GNL ficou muito mais competitivo, e o GNL ele desestruturou o mercado e vai levar o gás a ser uma commodity. Não chegamos nisso aí plenamente ainda, mas hoje você já tem. E a abundância do
GNL na bacia do Atlântico, especialmente o GNL vindo dos Estados Unidos, a preços módicos, né, comparados com o que a gente tinha no passado, foi uma disrupção que permitiu que o gás natural pudesse, né, ganhar mercado em diferentes países. E aqui no Brasil, particularmente, a descoberta de gás adicional que houve no pré-sal. Então, esses dois movimentos fez com que a gente tivesse uma oportunidade que a gente não tinha de aumentar dramaticamente a penetração do gás da matriz energética. Não aconteceu. Não aconteceu porque as coisas demoraram. E só foram ganhar tração em 2018, quando a ANP acionou o CAD e o Ministério de Minas e Energia, o governo fez um decreto no final de 2018, em dezembro de 2018, finalzinho do governo Temer, criando um mecanismo para a abertura do mercado de gás. E isso foi seguido por aquele acordo entre a Petrobras e o CAD e por uma resolução que houve antes do CNPE, determinando critérios para a abertura do mercado de gás. Ficou faltando a lei, porque essa abertura ela foi muito focada na Petrobras e nos ativos da Petrobras, que é boa parte do que a gente tem hoje. A abertura das UPGNs, a venda dos ativos da Petrobras, a atração de outros atores, mas essas medidas, como foram direcionadas à Petrobras, elas não afetam os novos terminais de importação de GNL que estão sendo construídos no Brasil, que, por exemplo, não tem, né, obrigatoriedade de acesso, como tem pelo acordo do CAD da Petrobras, e por aí vai. Então, nós precisamos da lei, só que a lei foi aprovada na Câmara, né, estava na discussão no Senado e hoje está paralisada. Só que o tempo vai passando, o mundo vai evoluindo, as coisas vão acontecendo, e a gente fica paralisado, repetindo, né, até escrevi um artigo outro dia também sobre isso, que é o dia da marmota. A gente fica repetindo aquele dia eternamente, as mesmas discussões e não conseguimos avançar. E a gente já vê hoje, né, que o papel de combustível da transição do gás natural, que era líquido e certo e inquestionável algum tempo atrás, sendo debatido em função, primeiro, da aceleração da transição energética, e a gente já começa a falar em hidrogênio, já começa a falar em gasodutos, né, sendo utilizados para transportar uma mistura de gás natural com hidrogênio, já tem projeto na Califórnia para isso, e a gente começa a ver o questionamento do papel do gás natural na transição energética, fruto das emissões de metano, os vazamentos de metano que tem, né, associados à produção do gás. Então, a gente está correndo o risco de deixar esse assunto em discussão eternamente, e quando a gente vê, vamos perder o bonde da história. Quer dizer, a gente se prepara para um mundo, e quando tem as respostas para aquele mundo, o mundo mudou. Como aquela frase famosa do poeta uruguaio lá, o famoso, que diz o seguinte, né? As perguntas mudaram, você tem todas as respostas, de repente a gente se dá conta que todas as perguntas mudaram. Então, essa é a preocupação que eu tenho em relação ao mercado de gás no Brasil. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade, ainda tem essa oportunidade não vai ficar aberta eternamente, mas a gente não pode continuar demorando décadas, né, para se definir e criar um ambiente que permita, né, o uso do gás, porque o gás, efetivamente, é mais benéfico que combustíveis sólidos e líquidos, especialmente na geração de energia e para o setor industrial. Então, com isso aí, eu termino dizendo que acho muito oportuno esse debate, porque é importante que a gente tenha essa consciência e que as definições, né, a nível político, nesse caso legislativo, aconteçam o mais rápido possível. Obrigado, Décio. Gostei muito das suas reflexões e eu vou pegar um gancho nelas aí na questão temporal, porque eu acho que as pessoas não percebem que políticas públicas em geral e políticas energéticas, elas têm seu tempo de vida, né? É muito dinâmico, né? Então, eu gostaria que se aprofundasse um pouquinho num tema interessante. O uso do gás natural, nós sempre defendemos aqui na universidade que a sua maior vocação é o uso térmico. A energia térmica ainda é a base do consumo de energia da humanidade. Então, num país como o nosso, cerca de 60% do consumo final de energia é energia térmica, calor e frio. E aí o gás, enquanto combustível de uso final, é imbatível, ainda é imbatível. Você vê pouca penetração de energias renováveis. Tem alguma eletrificação, que a gente volta a falar de eletrificação no mundo,
sobre eletrificar o calor e o frio e tal, mas ainda é um mercado cativo. Só que as infraestruturas dependem de grandes consumidores âncoras, e esses passam por termoelétricas. E no mundo da transição energética que você levanta, a gente percebe que no mundo da geração elétrica, o gás está perdendo espaço rapidamente. E aí eu pergunto, como você vê o mercado cativo, que é muito disperso, ele ainda tem uma atratividade para o gás, mas as âncoras que passariam pela eletricidade, elas se perdem, porque você tem opções mais baratas e mais apelativas para a sociedade. Como construir o mercado disperso sem o mercado âncora? Olha, eu acredito o seguinte, a gente tem um processo que tem que ser aperfeiçoado, que é o processo de leilões de energia. Hoje, a modelagem dos leilões de energia, ela, no meu entendimento, ela tem alguns pontos que precisam ser revistos. Primeiro, a expectativa de demanda, ela é colocada nas distribuidoras. E as distribuidoras declaram a sua demanda prevista, e com isso o governo faz o planejamento dos leilões. Então, a contratação é via distribuidora, e esse preço ele é repassado para o consumidor. Então, esse modelo em si, ele já não é um modelo que estimula uma maior busca de preços mais competitivos na geração, porque na compra de energia, porque a distribuidora vai repassar o preço para o consumidor. Acho que é um primeiro ponto que a gente deveria rever. O segundo é uma crença que existe aqui no Brasil, que também se reflete em relação aos leilões, é que nós temos um sistema integrado. E o fato de nós termos um sistema integrado é muito bom. Mas não pode ser usado como a única solução, a integração. A integração é desejável como backup, mas o sistema energético mais eficiente é aquele em que a geração está próxima do consumo. Tanto que a tendência global é de geração distribuída. Eu, por exemplo, coloquei um sistema de energia solar na minha casa, quer dizer, eu estou absolutamente distribuído. A geração é no meu ponto. Se eu pudesse ficar independente do sistema integrado, se tivesse uma fazenda, por exemplo, poderia ficar só com geração elétrica solar durante o dia. Você bota a bateria, você tem energia durante a noite. Então, você não está dependendo de linha de transmissão, você não paga custo de transmissão, você não corre o risco de falhas em grandes linhas de transmissão. E o que nós temos no Brasil hoje são linhas de transmissões cada vez mais distantes, especialmente vindas das hidrelétricas, primeiro de Itaipu, depois das hidrelétricas do norte, e a gente vê de vez em quando um raio, uma falha, deixando aí, durante horas, estados inteiros sem eletricidade. Então, o ideal é que a geração esteja próxima da fonte. No caso das hidrelétricas, das grandes hidrelétricas, você não coloca, você não controla a geografia e consegue mudar o lugar de construção de uma barragem como Itaipu. Mas no caso de uma térmica, a térmica tem que ser posicionada no sistema perto do centro de carga, porque é o backup adequado e ideal. Só que o nosso modelo de leilões, ele não considera isso. Ele faz o leilão nacional, ele não considera nenhum atributo da fonte, quer dizer, se vai gerar mais, se vai gerar menos, se é intermitente, se é firme, e não contempla nenhuma sinalização de localização. Então, o que a gente começa a ver em relação a isso? Leilões de térmicas a gás, com GNL, importado, no norte do Brasil, porque é mais barato você trazer GNL dos Estados Unidos para colocar no norte do Brasil do que colocar no sul, onde está no sudeste, onde está o consumo. Então, você vai gerar no Maranhão e no Piauí, ou em Belém, né, para consumir no Rio Grande do Sul, baseado no conceito que nós somos um sistema integrado, e as perdas nas linhas de transmissão, e os investimentos necessários para construir mais linhas de transmissão, e os riscos de problema na transmissão. Como backup é ótimo. Agora, como base para o sistema, eu defendo que a gente tenha leilões que considerem a localização. E aí, eu entendo leilões que considerem a localização, você tem, sem subsidiar, sem direcionar, você pode criar mercados âncora para o gás produzido no Brasil. Agora, no Sudeste, na região do Pré-Sal, Rio de Janeiro, São Paulo, futuramente no Nordeste, especialmente em frente ali de Sergipe, tem descoberta de gás já ali, de petróleo. Então,
esse planejamento que eu defendo, que haja nos leilões, né, um maior cuidado com a contratação, uma maior busca de eficiência na contratação, desconfio que a distribuidora não é o melhor modelo, e a regionalização dos leilões, para que o consumo esteja atendido proximamente, não a dependência de enormes linhas de transmissão. A gente acabou de ver um problema agora no Amapá. Deu problema numa estação e o Estado ficou dias sem eletricidade. Se a geração tivesse próximo, então, é isso que eu acho que a gente precisa tratar. Tá certo, porque aí você aproxima o consumidor âncora e você consegue desenvolver os mercados distribuídos próximos, os usos térmicos do gás. Mas mesmo lá, e aí eu provoco você mais um pouquinho, mesmo lá onde a coisa parece adquirir uma certa racionalidade, eu pego, por exemplo, o exemplo das térmicas do Porto do Açu, né? Aí a gente vê o BNDES anunciando aí um crédito de bilhões, acho que 4, 5 bilhões, para a construção de gasodutos, para trazer gás do pré-sal. Eu pergunto, puxa vida, esse gasoduto, 4 bilhões, ligando uma térmica, praticamente só para ligar a térmica 50% de eficiência, quer dizer, você jogou 2 bilhões pela janela, porque você está alimentando 50% de eficiência. E esse gasoduto, chegando ali, ele não tem nenhum outro consumo. Ele não consegue integrar e nenhum outro consumo. Então, como é que você leva a um BNDES da vida, a quem planeja a logística, de que existe hoje caminhos mais interessantes? Olha, eu acho que essa questão de planejamento de logística é algo a discutir, né? Desconheço que o BNDES tenha financiado algum gasoduto, esteja financiando algum gasoduto no Brasil. O que eu acho que nós precisamos ter é desenvolver uma indústria de midstream. A gente ficou muito acostumado ao modelo de monopólio, em que a Petrobras participava de tudo e fazia tudo, investia em tudo, de produção até refinaria e gasoduto. Então, existindo a racional econômica, e existe, e pode existir, eu não vejo por que não sejam presentes empresas que façam esses investimentos, né, substituindo as empresas produtoras. Quem conhece melhor outros mercados, estou vendo aqui que a Ieda Gomes entrou, ela conhece isso muito bem, no mercado inglês, mercado americano, você tem as companhias de midstream que constroem os gasodutos cobrando tarifa de quem quer transportar gás ali, né, liberando as companhias de situação como a Petrobras para investir nos campos de produção. E uma vez que o gasoduto esteja construído, tem a tarifa, o mercado vem. Eu conheço bem a situação do Porto do Açu. Havendo a chegada do gás natural lá, e chegou, porque estão comissionando agora a primeira térmica construída lá, isso vai ser um indutor de novos projetos naquela região e na conexão daquele terminal de importação de GNL com o sistema de transporte brasileiro através ali do gasoduto que passa do Rio de Janeiro subindo para Vitória. Então, se o gás doméstico, isso deveria ser o ideal nosso, o gás doméstico chegar no Porto do Açu e substituir o GNL, você tem uma situação em que você está produzindo gás no Brasil, gerando riqueza, royalties, arrecadação aqui, e oferecendo um insumo industrial numa região que tem potencial para consumo. Isso ajuda naquela questão que eu falei da regionalização dos leilões. Se você faz um leilão hoje, né, de térmica a gás, sem colocar nenhum sinal de localização, você vai ter possibilidade de contratação de térmicas no norte e nordeste do Brasil, baseadas em GNL, em lugares que você tem dificuldade de incentivar o consumo adicional, para gerar uma eletricidade que vai ter que ser transportada por linha de transmissão para o sudeste do país. Então, é esse planejamento que eu acho que a gente precisa melhorar. Legal, Décio. O professor Adriele, eu vou deixar uma última pergunta para o Décio, para não perder essa oportunidade, que não é toda hora que nós temos um ex-diretor da ANP aqui explorando e se deixando desafiar aqui pelos acadêmicos, né? Mas, esquecendo um pouco o setor elétrico, eu estou olhando, nós aqui na USP temos essa tradição de olhar esse mercado difuso. O professor Hildo, quando foi diretor da Petrobras, ele levou a ideia do mercado
Ele deu outra palavra, né? Mas nós usávamos a ideia do mercado difuso. Ele deu o uso da massificação do gás, né? Era mais ou menos a mesma. Lembro bem. O que ele está aqui hoje com a gente, não? Não sei dizer, eu não consigo ver aqui, depois eu vejo. Mas a pergunta que fica aí para você é o seguinte: se você fosse fazer o advocacy do gás, como nós fazemos aqui na universidade, qual é o conselho que você levaria para um industrial hoje, para um potencial consumidor do gás? Olha, vale a pena ainda investir no gás, você ainda terá uma energia bastante aceitável, econômica, barata, segura, sustentável, relativamente bem sustentável do ponto de vista socioambiental pelos próximos 20 anos, um novo ciclo econômico seu. Como é que você levaria essa mensagem? Eu acho que tá na mão agora da indústria do gás natural, em toda a cadeia, e dos legisladores e reguladores, criarem um ambiente que a gente nunca criou no Brasil, de poder oferecer o gás natural de forma firme, né, e sem interrupção, para o consumidor comercial e industrial. Acho que é isso que falta. Você dá essa oportunidade de ter um produto competitivo, né, com preços competitivos, de forma firme. Né? O que a gente viveu no Brasil ao longo do tempo foi uma dificuldade de oferecer contratos firmes, e a massificação de gás da época do Wilson na Petrobras tinha essa dificuldade, porque a prioridade era manter a oferta para as térmicas quando as térmicas precisassem operar, porque elas eram seguras do sistema. Isso aí impediu que o gás fosse oferecido de maneira garantida para o consumidor industrial. Como consumidor industrial, ele precisa da garantia, ele não pode converter a sua instalação sob o risco de não ter a oferta do produto em condições permanentes. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem que construir, e construindo tem condição da gente ter gás competitivo no Brasil. Para terminar, eu quero fazer um último comentário. Eu acho que é inexorável no mercado aberto que a precificação do gás no Brasil vai ter que ser associada com o do GNL. Se o GNL chega no litoral brasileiro, se a gente tem terminais de importação, né, que tem livre acesso, e essa oferta é abundante, esse preço é um marcador de preço para quem quer competir. Quer dizer, o gás do pré-sal vai ter que chegar nos mesmos lugares, nas mesmas condições de preço, e o gás da Bolívia, que vem pelo Gasbol, pode vir pelo Gasbol, também vai enfrentar essa competição de preço com o GNL. O que leva à percepção de que a zona de influência do gás boliviano vai estar mais concentrada para o lado do oeste do Brasil, Mato Grosso, oeste de São Paulo, aquela região, e menos competitividade para chegar mais perto do litoral, onde o gás do pré-sal e o GNL vão ser mais competitivos, na minha opinião. Falando do Sudeste. Obrigado, Décio. Professor Adriano, não quero monopolizar aqui, agradeço a oportunidade aí do debate com o Décio, devolvo-lhe a palavra. Eu que agradeço, obrigada, professor Edmilson, obrigada, Décio, por toda essa colaboração, acho que resumiu bem o que a gente queria discutir, e bem o que o livro trouxe também. Eu acho que a gente pode passar para a segunda parte, devido também ao horário aqui que a gente falou que é curto, passar para a segunda parte. Ana Luísa, quer falar sobre os capítulos e chamar os autores, então? Sim, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao Décio pelo compartilhamento da sua visão sobre o mercado, foi muito importante para a gente. E antes de chamar os autores, eu queria agradecer aos autores por todo o empenho na criação desse livro, no desenvolvimento desse livro, que chega num momento tão importante desse debate sobre o gás natural. E também lembrar que o livro está disponível gratuitamente no site da RCGI, eu coloquei o link agora para quem quiser baixar. Então, nós vamos sortear os livros físicos, mas em PDF ele está disponível gratuitamente. Eu vou aqui apresentar, um minutinho, só o nome dos capítulos. Nossa, por algum motivo eu não estou conseguindo compartilhar. Segue apresentando os nomes. Tudo bem. Então, vamos lá. O primeiro capítulo, ele foi... Agora entrou.
Eu coloquei, Ana, eu apresento. Ah, tá, tá, tudo bem. Então, o primeiro capítulo, ele se chama Reflexões Introdutórias sobre as oportunidades e desafios do gás natural e do gás natural liquefeito, e ele foi desenvolvido pela professora Adriele, por mim também, e pelo professor Edmilson Moutinho dos Santos, e eu gostaria de chamar a professora Adriele para dar uma visão geral sobre o capítulo. De forma bem sucinta, esse capítulo ele trouxe um pouco o histórico do gás natural no Brasil. A gente começou com a discussão desde a descoberta do gás natural em 1922, e depois a gente trouxe os principais pontos, tanto de políticas públicas, como a questão até mesmo, como o senhor Décio Dono mencionou, do gás da Bolívia, a questão do pré-sal, outros pontos importantes que realmente colocaram o gás natural como um elemento importante, e agora como um elemento de transição que a gente tem estudado, né? A gente tem um grupo chamado Brasil Energy Transition, que um dos pontos desse grupo é justamente estudar qual é o papel do gás natural na transição energética brasileira. Mas, por fim, esse capítulo é totalmente introdutório, ele também traz algumas pequenas frases e menções dos capítulos que vão compor o livro. É isso, Ana, obrigada. Muito obrigada, Adriele. Em seguida, o capítulo 2 vai ser apresentado agora pela primeira autora, Mariana Barbosa, e teve como coautoria também a Adriele, e fala um pouquinho sobre o gás natural associado à transição energética e descentralização da transição da geração de energia no Brasil. Mariana? Bom, vocês me escutam? Tranquilo? Sim. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Mariana Oliveira Barbosa e eu sou estudante de mestrado no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Minha orientadora é a professora Adriele, que também é coautora desse capítulo. E, bom, basicamente, esse capítulo, ele apresenta, ele inicia apresentando os dados que caracterizam a evolução do consumo de gás natural no Brasil. Então, como já foi mencionado, tanto pelo senhor Décio, quanto pelo professor Edmilson e a professora Adriele, foram colocados 3 principais momentos de um aumento da oferta desse gás, que foi o início da produção e da exploração na bacia de Campos, o gasoduto, principalmente, que foi fundamental para uma maior inserção, e agora o pré-sal, e com as suas diversas reservas. Bom, vale também mencionar que nesse histórico levantado, nesse breve histórico inicial do capítulo, também se coloca a relevância do GNL, sobretudo nos últimos anos, para para aumentar a oferta de gás natural, no sentido de ter a totalidade da demanda necessária, principalmente para geração elétrica, nos últimos anos. Então, o GNL tem se mostrado, né, pelos dados, e até mesmo que a gente vê pelas notícias e pelas influências agora no futuro, o papel super relevante do GNL para o setor elétrico e até mesmo para o setor industrial. Bom, dito isso, o capítulo ele relaciona todos esses aspectos históricos e do passado para olhar o futuro, relacionado à transição energética para uma matriz de menor efeito da emissão de carbono e a própria descentralização, que pode ganhar vários ganhos ambientais, além de uma segurança maior para o consumidor. Então, e outro fato que acaba mencionando também é o próprio planejamento, né, mostrado pelo plano decenal, que mostra a importância do GN, do gás natural, para a geração distribuída no geral. Então, tanto o gás natural quanto os próprios biocombustíveis. Então, basicamente, esse capítulo ele traz esse breve histórico no início e os processos tanto da descentralização quanto da transição energética
para uma matriz de menor carbono e para um maior consumo, evitar essas perdas que foram também mencionadas pelo senhor Décio. É isso, obrigada. E obrigada pelo convite também. Muito obrigada, Mari. O capítulo 3, ele fala da regulação do mercado de gás no Brasil e o uso termoelétrico e o aproveitamento do gás do pré-sal. E ele foi escrito por Vinícius da Silva, Estefânia Helva, Marcela Mondragon, Adriele Peyer, André Luiz Veiga Jimenez e Miguel Udeta. Ele vai ser apresentado agora pela Estefânia Helva. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certo? Tá, sim. Beleza. Bom, primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse é um capítulo que foi produzido através dos esforços de muitas pessoas, né? Eu e o Vinícius, assim como o professor André Jimenez e o professor Miguel Udaeta, nós somos da Poli, do GPEA, e a Adriele e a Marcela vêm do IE, e acho que a gente conseguiu combinar várias áreas de conhecimento para fazer esse capítulo. E eu, particularmente, fico muito feliz de poder falar sobre ele aqui, porque ele tem uma relação muito próxima com a discussão que o senhor Décio e o professor Edmilson estabeleceram agora no começo dessa nossa reunião, né? Então, a gente buscou nesse capítulo analisar a questão da regulação do mercado de gás, mas justamente utilizando como olhar principal justamente essa questão da formação do mercado âncora. Então, a gente buscou fazer essa análise entre o mercado de gás natural e o mercado de eletricidade, né? E aí, para isso, a gente recorreu a uma análise do histórico dos principais marcos de regulação do gás. Então, a gente começa lá na Lei do Petróleo, de 97, passa para a Lei do Gás, de 2009, fala do decreto do 9616, de 2018, né, como fruto do gás para crescer, e termina analisando o PL 6407, que é de 2013, mas é o que está pautando agora o nosso novo modelo do gás, né? A gente, através dessa análise desses marcos legais, a gente criou uma tabela comparatória, um quadro comparatório de como esses marcos legais, eles tratam as diferentes etapas, né, do setor. Mas, além disso, a gente também buscou fazer uma análise dos outros elementos que estão ali nessa relação entre regulação do setor de gás e aproveitamento elétrico desse gás. Então, a gente analisa as consultas públicas e as notas técnicas emitidas pela ANP durante esse período, não todas, mas a gente tenta abordar as variações que o MMF fez ao longo dos anos na questão de como aprovar as térmicas nos leilões e qual tipo de garantia de suprimento de gás tinha que ser dado. A gente analisa o PPT, o Programa Prioritário de Termoeletricidade, e também a relação da Petrobras com o CAD. A gente busca fazer esse overview dessa relação entre os dois setores. E aí, muito de acordo com o que foi discutido aqui, a gente estabelece que a primeira coisa que a gente verifica é que, independente dos marcos legais, houveram diversos esforços infralegais para tentar abrir o setor de gás, né, para tentar trazer novos agentes ao longo desses anos todos. Mas que a gente percebe que o consumo do gás no setor elétrico, ele veio muito mais por uma questão de demanda de escassez hídrica do que efetivamente por termos conseguido criar um mercado de gás mais moderno. E aí, nesse sentido, vislumbrando, né, realmente a aprovação do PL 6407, a gente entende que se a gente realmente conseguir terminar essa elaboração legal e isso for efetivamente regulado, a gente vai conseguir realmente caminhar para esse mercado de gás não marcado pelo monopólio da Petrobras, um mercado de gás com uma distribuição melhor de risco entre os agentes, um mercado com um modelo de tarifação de entradas e saídas, mas que ainda, exatamente como foi falado, a gente não tem o setor elétrico, a gente não vislumbra o setor elétrico sendo o setor que vai trazer esse mercado âncora, porque a gente vê que o setor elétrico está caminhando muito mais pela contratação das térmicas como uma garantia de capacidade do que por térmicas efetivamente estabelecidas na base
na base do setor. Acho que basicamente essa foi a ideia geral do capítulo e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Stefânia. Realmente um excelente capítulo. Eu queria chamar agora o Dorival Santos Júnior, primeiro autor do capítulo 4, para falar um pouquinho do capítulo que trata da renovação do contrato do Gasbol. Olá, Ana, professor Edmilson, professor Adriele, Décio, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, para quem gosta de geopolítica, de economia da energia, como eu e o professor Edmilson gostamos muito, esse capítulo traz alguns elementos interessantes, né? O principal tema dele é no contexto dessa perspectiva de aumento da produção interna do gás brasileiro via pré-sal, se nós devemos ou não renovar o contrato de fornecimento do gás boliviano. Esse capítulo do livro não é para responder sim ou não, mas é para apresentar esses subsídios importantes para essa discussão. Ele não pode deixar de falar da importância que o Gasbol teve para o mercado brasileiro de gás natural, até então, ali na década de 90, praticamente inexistente, muito pequeno, e o gás natural possibilitou que o Brasil diversificasse a sua matriz energética brasileira, né, possibilitou a entrada do gás natural na indústria brasileira, né, lembrando que o contexto ali do Gasbol era muito em função das questões ambientais que iam surgindo, com a Eco 92 ali, com o presidente Collor, com a diminuição do potencial hídrico ali no Sudeste, e com a possibilidade de aumentar a segurança energética. E aí via-se na Bolívia, né, um parceiro, ali com quase 3.400 quilômetros de fronteira, a maior fronteira do Brasil é com a Bolívia, grandes reservas e essa parceria, né? E aí surgiu o contexto do Gasbol. 20 anos depois, esse contrato chega ao final, né? E agora nós temos o pré-sal. Ali no começo dos anos de 2010, surgiu o pré-sal, grandes reservas de gás, porém, não é somente alegria, né? Ali já tem algumas discussões de que o gás do pré-sal tem alguns desafios, né, em relação ao custo do transporte, espessura de duto, quantidade de CO2 ali presente em alguns campos, né? Então, não é uma discussão tão simples assim, né? E, é claro, a importância do gás, da exportação do gás para a própria economia boliviana, né? A economia boliviana, 30% da sua exportação é o gás natural. Somente o Brasil, com a compra do gás, responde por 4% do PIB boliviano, então tem uma participação relevante para a economia boliviana, e há-se de discutir todas as questões problemáticas que viria para a Bolívia caso não houvesse essa renovação, né? Questões migratórias, e questões de atrapalhar a balança comercial da Bolívia, né? Então, esse capítulo traz esses elementos. Além, é claro, de geopolítica, tem a questão do preço do gás, importante citar também, né? E todos esses desafios, novamente, do pré-sal. Então, para quem gosta desses temas, vai ter uma leitura bastante prazerosa desse capítulo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e um prazer participar desse livro. Muitíssimo obrigada, Dorival. O capítulo 5º, ele será apresentado por Denis Fraga, ele foi de coautoria da professora Adriele Peyer e do professor Edmilson Moutinho dos Santos, e ele fala da caracterização do gás natural comprimido e do gás natural liquefeito em pequenas escalas. Obrigado, Ana. Boa tarde, Ana, Adriele, Edmilson. Agradeço novamente a oportunidade de participar desse capítulo do livro. Agradeço também ao senhor Décio pela inspiradora, o inspirador prefácio e o inspirador debate com o professor Edmilson. Acho que eu anotei aqui elementos que, quando essa pesquisa que surgiu, que alimenta esse capítulo, ocorreu em 2016, 2017, no âmbito do meu mestrado no IEE da USP, e o fator motivador dessa pesquisa era como lidar com o excesso de oferta de gás, que nós observávamos na época, principalmente pelo pré-sal, tendo em vista que a infraestrutura de transporte no Brasil, ela teve uma evolução no passado, mas ela é relativamente modesta quando comparada com outros países. Então, a forma de conectar a oferta com a demanda pensada nessa pesquisa foi por meio do gás natural comprimido e do gás natural liquefeito. Então, acho que esse motivador ele continua válido, porque ainda nós temos o desafio da monetização do gás do pré-sal. Algumas rotas de gasodutos já estão mais ou menos estudadas, em processo de avanço, mas tem uma componente que nessa pesquisa não foi mapeada, que é a oferta de GNL a preço competitivo.
O que é do ponto de vista dos modais que a gente aborda nesse capítulo, um elemento muito interessante, porque permite você acelerar esse processo de interiorização do gás natural. Então, indo um pouco para a descrição dos capítulos, o capítulo, basicamente, ele busca caracterizar as cadeias de gás natural comprimido, trazendo elementos de análise qualitativa de tecnologia e quantitativa de custos operacionais e investimentos, e, na mesma forma, a liquefação em pequena escala de gás natural. E aí também trazendo experiências de literatura internacional quanto aos custos. O capítulo também traz um exemplo prático que pode ser visitado tecnicamente por mim e pelo Cylon, que também participa do livro, que é como esses modais são executados na Europa. Nós pudemos observar a execução dessa cadeia virtual de movimentação do gás natural em Portugal e na Espanha. Então, a infraestrutura, a tecnologia são elementos que já existem. Eu acho que o Brasil tem um potencial para utilizar esses modais. Falta exatamente o que o senhor Décio comentou, que é uma indústria de midstream, que não esteja centrada apenas no gasoduto, mas nas outras formas de fazer essa movimentação do gás natural. E nós temos também no Brasil alguns estados que já usam principalmente o GNC, mas infelizmente ainda não temos GNL em pequena escala, porque a pequena escala do GNL ainda é uma escala grande, considerado o volume de distribuição de gás natural no Brasil. Então, eu queria concluir aqui apenas dizendo que eu agradeço o convite e o capítulo tem bastante informações que possibilitam estudos aprofundados de viabilidade econômica para movimentação de GNC e GNL. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde, Denis. Em seguida, o penúltimo capítulo, ele vai ser apresentado pelo Cylon Liao, e ele fala do suprimento de gás natural em pequena escala por meio da malha ferroviária brasileira. Obrigado, Ana. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Adriele, pela oportunidade. O meu capítulo ele casa muito bem com o que o Denis acabou de apresentar. Nós participamos desse projeto do RCGI, que tratava da logística em pequena escala do gás natural. Então, ele partiu de uma provocação do que aconteceria se nós fizéssemos esse cruzamento entre a rede de gasodutos de transporte com a malha ferroviária brasileira, na intenção de detectar pequenos hubs e partir para a interiorização do gás natural no Brasil, aproveitando que ele tem toda essa estrutura continental, que a grande vantagem para a utilização da malha ferroviária, que são as grandes distâncias para a movimentação de grandes volumes. Esse modelo, ele não é exatamente uma inovação, pelo menos no Brasil, muito por conta do benchmark que nós realizamos no Japão, que foi quem trouxe a primazia desse modelo de negócio, e onde é muito bem estabilizado a movimentação do gás natural, principalmente o GNL via ferrovia, nos chamados sistemas satélites, em que eles trazem o GNL importados por navio, são transportados por ferrovia e chegam na ponta a serem regasificados na rede da concessionária local. Então, qual que foi a abordagem realizada nesse capítulo? Nós aproveitamos todo esse potencial da agropecuária no Brasil, detectando que, em média, 16% dos custos de produção são vinculados aos fertilizantes nitrogenados. Estes fertilizantes nitrogenados, que são majoritariamente importados da Rússia e da China, e que representam 80% de todo o volume de fertilizantes utilizados atualmente. Então, por que não investir nesse transporte, aproveitando esse corredor de exportação
agropecuária que existe do centro-oeste para o sudeste e levar GNL a essas regiões, justamente para trazer essa vantagem econômica para a agricultura. Uma outra abordagem que nós realizamos foi justamente aproveitar as concessionárias que trabalham na malha ferroviária. Nós conseguimos chamar a atenção, por exemplo, da Brado Logística e recentemente da TBG, para que elas tanto pudessem serem as protagonistas dessa movimentação, através de contêineres refrigerados, mas também se aproveitar da substituição do diesel utilizado nas locomotivas por GNL. No estudo que nós fizemos, os cálculos, eles trazem essa possível economicidade, e, obviamente, existem outros contextos que devem ser analisados, mas a conclusão existe essa otimização para a utilização da ferrovia, no caso da movimentação do GNL. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para a Ana. Muito obrigada, Sailon, pela sua apresentação. E agora, por fim, o 7º capítulo, ele teve como autores a professora Irdan Costa, a Karina Ramos e a Paola Petri, e a Paola que irá nos apresentar agora o capítulo que fala sobre a regulação de GNL. Boa tarde a todos. Então, primeiro, parabéns para todos os organizadores e também os demais autores pelo lançamento do livro. Esse artigo ele foi fruto de discussões que aconteceram em atividades promovidas pelo Projeto 21, do RCGI, que é coordenado pela professora Irdan, e trata de questões regulatórias do mercado de gás no Brasil. O caso que gerou discussão foi o Projeto Gemini, que ele é interessante porque ele aponta a existência de um conflito de competência entre os estados e a federação no que tange a distribuição e o transporte de gás no Brasil. Assim, em termos jurídicos, o transporte é competência da federação e a distribuição é competência dos estados. Acontece que o Projeto Gemini é uma joint venture entre a White Martins e a Petrobras, e era para a liquefação de gás vindo da Bolívia, numa planta de liquefação instalada em Paulínia, e depois o GNL ia ser distribuído para consumidores próximos da planta. Aí a CESP, que é a atual Arcesp, a Agência Reguladora do Estado, contestou isso, dizendo que isso se caracterizava como um serviço de distribuição de gás em área de concessão estadual e, por isso, passível de regulação tarifária pela agência e com margem de remuneração para com gás também. E aí se deu o conflito, a gente explora, então, porque no artigo a gente explora a existência, o conflito, os entraves jurídicos que aconteceram e também as principais decisões. O processo está no STF faz 14 anos, e ainda sem resolução. E aí ele subiu para o STF porque reconheceram que tem um caráter federativo no caso, então é matéria do STF. E também, só que assim, recentemente, em 2019, teve um avanço que o processo passou para a fase de produção de provas, então espera-se que logo a gente tenha uma resolução disso. A importância de se ter a resolução disso, de definir as competências e o papel de cada órgão nessas questões, é que a gente evita problemas para outros projetos envolvendo GNL no Brasil. Então, se a gente tem uma interpretação sobre isso, uma jurisprudência sobre isso, a gente tem um cenário de maior segurança jurídica e, portanto, de menor risco para investimentos que envolvem projetos de GNL. Então, se a gente está pensando num cenário de maior abertura e de mercado de gás no Brasil, era importante a gente ter a resolução disso para evitar entraves jurídicos em outros projetos envolvendo GNL. E é basicamente isso que a gente fala no artigo. Muito obrigada. Muito obrigada, Paola. Eu gostaria, então, de agradecer novamente os autores por terem participado do livro, e gostaria também de agradecer a todos que estão prestigiando nesse momento o lançamento desse livro, e passar a palavra à Adriele para que ela possa fazer o sorteio e concluir. Ana e Adriele, antes do sorteio, me permita só uma reflexão. Como vocês já prometeram o livro para o Décio, eu vou bancar aqui do meu bolso, vocês põem na conta do chefe aqui,
8 livros que eu vou dar para os meus gurus que eu encontro presentes aqui. São aqueles que me ensinaram o pouco que eu sei. Então, eu vou pedir para vocês... Depois eles passam o endereço e vocês veem um jeito de levar o livro para eles. Então, 8 livros. Um para o Alberto Fossa, o outro para Carlos Arendts. Deixa eu ver aqui. Vocês já deram para o Décio, vocês já prometeram, então não vou dar 2. Um para o Giancarlo Sciola. Um para o José Fernando Freitas. Quantos já foram? 4. Um para Karen. Deixa eu ver. Um para a professora Virgínia. E um para o Paulo Negrais, 7, né? E o último eu queria dar um especial, porque é o meu maior guru ao longo desses poucos anos de carreira acadêmica que eu tenho. Um todo especial para o professor Murilo Faga. Obrigado. Vamos ver se eles não vão ganhar. Já dentre os 4, a gente sorteia mais, porque a gente já está com a tabela feita. A gente tem o e-mail de vocês, a gente entra em contato. Para o professor Odoni, eu envio a versão tanto em inglês e português. Sim, tranquilo. Então, só finalizando aqui, novamente, eu gostaria de agradecer a todos os autores, né, que aceitaram esse desafio, ao professor Edmilson e à Ana, né, por a realização desse livro, novamente ao senhor Décio Odoni, e também eu gostaria, novamente, de agradecer ao apoio, porque sem o apoio do Research Center for Gas Innovation, tanto do pessoal da administração como financeiro, a gente não conseguiria publicar esse livro. Então, retomo esse apoio aí que foi essencial, que acreditou na nossa ideia, e hoje ela está consolidada. Então, vamos lá. Guilherme, você quer fazer o sorteio? Você pode entrar se você quiser. Tem uma pergunta aqui. Só um pouquinho, Guilherme, só um pouquinho. Senhor Odécio, poderia responder uma pergunta para a gente, de uma pessoa que colocou aqui rapidamente? Se incomoda? Eu posso ler? O Vinícius da Silva. Vamos lá, eu gostaria de fazer uma pergunta, Vinícius da Silva. Qual a possibilidade de efetivamente se vincular o GN comercializado no Brasil ao preço do GNL? A gente está muito viciado no Brasil a vinculação de preço, estabelecimento de preço, definição de preço. A gente tem que cair numa situação em que o mercado funcione. E o mercado já está funcionando para o GNL. Quer dizer, quando você compra o GNL, ele tem o preço dele dentro dos indicadores, indexadores dele. Isso vai servir de referência para quem quiser competir com o GNL no Brasil. Então, nós não estamos falando aqui de vinculação, mas sim de competição, né? E o mercado, quanto mais aberto, quanto mais diverso, quanto mais competitivo for, mais disputa vai ter e mais um agente vai estar olhando para o preço do outro. E o preço que vai estar sempre presente ali é o preço do GNL, mais alto ou mais baixo, mas vai estar sempre ali. Muito obrigada, Décio. Se alguém tiver mais alguma perguntinha aí, dá tempo, mas vamos para o sorteio que a gente combinou até às 6 de terminar. Então, Guilherme, agora pode abrir aí para a gente fazer o sorteio. São 4 livros que a gente vai sortear e pode escolher se quer em inglês ou em português. Quando eu mandar e-mail para essas pessoas que o professor Edmilson falou, também pode escolher português ou inglês. Outra coisa é que, igual a professora Virgínia, o professor Colombo, que eu vi que estavam presentes, o professor Carlo Arendts também, eles foram são membros, editores membros do livro, então eles também vão receber um livro cada um, então para essas pessoas a gente também vai estar dando. Então, vai estar mandando por e-mail, assim que essa pandemia acalmar um pouco, a gente envia pelo correio. Então, Guilherme, pode sortear o primeiro, e a gente vai chamar a pessoa para ver se ela quer inglês ou português. Eu sorteio tudo de uma vez só, os 4, tá bom? Eu já tentei tirar os que o professor Edmilson já falou que já vai ganhar, mas qualquer coisa, se ainda ficou aí, a gente ressorteia também. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu coloquei todos esses nomes aqui, não sei se falta alguém na lista, mas qualquer coisa. A gente pegou da lista que estava, cerca de 60 pessoas. Lista de presença na sala. Então, vou sortear os 4. Só ganha quem chegou até o fim da reunião, hein? Giancarlo já foi. Vale que entrou só no finalzinho para entrar no sorteio ou não?
Mas olha, eu não consegui ver quem entrou porque eu estava com a apresentação, mas então já deu certo? Giancarlo. Então, deu Giancarlo, Ele já vai ganhar um. ele já vai ganhar, então você Tá. Camila Vergasta. Camila Vergasta. Aí, Camila. Abre a câmera, Camila. Ah, tô aqui. Calma. Camila, manda um e-mail depois pra gente. Vou colocar meu e-mail aqui. Estão me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo. Tem que abrir a câmera. Escreva para mim. Para ver se não é robô ouvindo a reunião, né? A gente quer ver que é um listener de verdade. Isso. Não Camila, um robô. você quer o livro em inglês ou português? Eu quero em português Camila, mesmo, pode ser. Você quer o livro em inglês ou português? Português mesmo. Português, beleza. Vamos lá, o próximo que ganhou, Eco Village. É isso mesmo? Isso, acho que não sei quem é. Tem alguém aí chamado Eco Village? Tá esse aí. Esse aí é dono de pousada. Se puder abrir aí. Eco Village, está aí. Pula. Não, vamos, depois a gente tenta. Não? Senão. Está? Não. Vamos lá. Carlos Alberto Pedroso, tá aí? Positivo, estou aqui presente. Parabéns pela essa excelente iniciativa, parabéns a todos os autores. Obrigada, Carlos. Livro português ou inglês? Português. Depois eu entro em contato para pegar seu endereço, então, certinho, para a gente ver como a gente te manda. A gente tem seu e-mail, a gente manda para você. O Eco Village, ele não respondeu. Vamos sortear mais 2, então, Guilherme? Mais 2. Pode tirar, pronto. Tirei os nomes dele, quem ganhou, eu acho. Entra mais 2. Nando Leal. O Giancarlo, o professor já falou que vai dar 1, é isso? Isso mesmo. Aí também, ó, ganha 2 vezes, né? Mas ganha um só. Gente, Edmilson, eu nunca ganho um sorteio. O dia que eu ganho sorteio, você me tira do sorteio? Sacanagem, hein? Obrigado, Poxa. parabéns, pessoal. Ó, vamos lá. Nando Leal, está aí? Tudo bem? Como vai, professores? Ô, Nando, como você tá? Tudo bem? Entrei aqui no colégio de tudo bem e fui sorteado, hein? Poxa! Então, ele devia falar, não falei não, é um robô mesmo. Que bacana, fico feliz. Você quer o livro em português ou em inglês? Eu português, então, acho que para mim já fica mais... Perfeito, obrigado pela participação. Quem mais ganhou aqui foi o Gustavo Fraga. Tá por aí, Gustavo? Gustavo, acho que saiu, hein? Saiu? Saiu. Sorteio. Vamos sortear mais um, Guilherme. Mais um, tá. Quem ficou até o final? De novo, Lando. Fábio Toshio. Fábio Toshio Cani. Nossa, esse daí. Fábio, tá por aí? Deixa eu ver se ele aparece na lista aqui. Eu acho que ele saiu também, hein? Ele Fábio saiu também. Vai de novo, roda de novo. Vamos dar para quem está aí até o final. Fernanda Delgado. A Fernanda, a professora Fernanda, deixa que eu vou dar uma para ela, mas ela precisou sair da reunião. Então tá, outro, Tá vai, bem. sorteia. Flávia Gorim. Para mim não apareceu aqui na tela ainda. Quem que é? Flávia? Isso. Eu acho que ela estava, mas saiu também. Já saiu, vai outro. Tá faltando um, tá difícil. Ninguém quer ganhar o livro. Margarete. Isso. Opa, a Margarete tá aí. Margarete, está aí? Margarete Reis, é isso? Tá aí, Margarete? Isso. Ela tá aí, não sei se está com o microfone aberto. Adriele. Oi. Não sei
esse tá valendo, pode ser para mim, a Margarete é minha mãe. Sério? Que a tua mãe? Ai, que legal! Ah, daí você dá um autógrafo e dá de presente para ela, então. Então tá valendo, né? Claro, claro. Pô, colocou a mãe aí para te ver, com certeza. Bacana. Então, ó, feito o sorteio, por favor, entre em contato com a... Deixa eu ver aqui se o... faça o seguinte, eu vou falir aqui, mas tudo bem. Põe mais na minha lista aí o Adalto Pereira, o Décio vai saber quem é. Ele mandou uma mensagem para você. Faz muitos anos que eu sou bastante Adalto. Pessoal, então, um grande abraço para você, Edmilson. Aparece aí um pouquinho na câmera para a gente falar um oi. O Adalto ainda saiu? Ainda está aí. Depois a gente fala um oi. Ainda. Ei, meu caro, quanto tempo? Quanto tempo? Um grande abraço. A gente entra em contato com vocês aí para saber certinho como a gente manda, mas de qualquer maneira, o final até do lançamento aí foi muito bom, demos algumas risadas, tem sorteio de livro, todo mundo fica feliz. Então, novamente, muito obrigado a todos. A gente teve a participação, mais ou menos, de umas 64 pessoas ao todo. Foi recorde aí, eu acho que a presença, como eu falei, do Décio, enfim, até do livro, de todos os autores, até a mãe aí da Paola, todo mundo comparecendo, foi muito bacana. O pessoal da RCGI também, a Karen, a Ana. Muito obrigado a todos e parabéns de novo pelo trabalho e esperamos colaborar novamente em breve. Tchau, tchau para vocês, muito obrigada. Palavras finais? Deixa o link aberto aí que eu queria falar um pouquinho com o Adalto, 15 anos. Tá, pode falar então, eu deixo. Deixa o link Pessoal, aberto aí. Obrigado. Estou aqui.